Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, permaneça com suas Bíblias abertas no texto sagrado. Você já parou para refletir sobre uma palavra? O que significa ser bom? O que é que isso significa? Muitas pessoas, ao se considerarem boas, elas fazem uma avaliação com base em parâmetros simples. Por exemplo, não roubo, não mato, não tenho vícios, não tenho comportamentos destrutivos. Então, se eu cumpro essas normas, se eu cumpro esses padrões, eu sou uma pessoa boa, certo? No entanto, será que esse conceito de bondade realmente traduz toda a complexidade da natureza humana? A verdade é que muitos de nós se definem como bons com base em comparações externas, com situações visíveis. A nossa vida social muitas vezes nos ensina que a bondade está associada ao comportamento que nós podemos ver, aquilo que nós podemos medir pelas nossas ações. Mas fica uma pergunta: e as intenções do nosso coração? E as falhas que ninguém vê, mas que secretamente controla os nossos pensamentos? E esses pensamentos, eles se transformam nas nossas escolhas, nas nossas ações. Aqui entra um conceito nada popular, mas que é extremamente relevante para hoje: o pecado. Não é apenas um erro, não é apenas um deslize, como muitos pensam. Não acontece de vez em quando. O pecado, ele vai além de um simples erro ou uma falta de cuidado. Muitas vezes, o pecado é tratado como algo antiquado, como algo moralista, como algo religioso. Contudo, o pecado é uma inclinação interna. Essa inclinação interna nos afasta de Deus. É algo que se instala dentro de nós e faz a gente tender a nos desviar do cumprimento daquilo pelo qual Deus nos fez. Então, o pecado não é meramente uma falha momentânea, mas o pecado, ele nos escraviza. Ele nos impede de viver aquilo que Deus, ele planejou para nós. E mais interessante é que muitas pessoas confundem pecado e até mudam a nomenclatura e falam: olha, pecado é muito duro, vamos falar de erro. Todo mundo falha, errar é humano, e todos nós erramos em algum momento. Isso diminui a seriedade do que está realmente em jogo. Quando falamos de pecado, não estamos falando apenas de um deslize ocasional, mas de algo que corrompe a nossa essência, que nos afasta da verdadeira bondade. Erros, eles podem ser corrigidos, eles podem ser ajustados, mas o pecado, sem a intervenção divina, nos mantém presos e nos afasta de algo que só Deus pode fazer e só Deus pode restaurar. Por isso, muitos se acham bons e se comparam uns com os outros, olham para as suas vidas, apontam e dizem: eu não sou perfeito, mas
eu estou no caminho certo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que sem Cristo, todos estamos sob o domínio do pecado, independentemente de quão bem nos comportamos. O pecado é mais sério do que imaginamos. É uma série de más ações, ela é a raiz que nos leva a agir de maneira egoísta e que faz nós vivermos longe de Deus. Agora imagine o seguinte, a diferença entre aqueles que conhecem a Jesus para aqueles que estão em Cristo. O conceito de bondade se transforma, não se trata de uma bondade de aparência baseado em ações internas, mas aqueles que estão em Cristo, eles têm uma bondade interior, um fruto de uma transformação que o próprio Rei Jesus, ele opera nessa pessoa. Quando Cristo nos liberta, ele vai além da correção de erros. Jesus Cristo, ele nos resgata do poder do pecado, da força que nos escraviza e nos leva a uma nova vida, com novas ações que são guiadas por uma motivação e uma natureza diferente. O amor e a graça de Deus, uma resposta àquele libertador que nos libertou. Para aqueles que não creem, a bondade é muitas vezes medida só pelo que nós podemos ver, mas para os que estão em Cristo, essa transformação interna. E a questão que fica é, se você acredita que está bem, porque cometeu grandes erros, talvez seja a hora de refletir sobre se você realmente é livre ou o que te impede de realmente ser livre. O pecado não é algo que nós podemos ignorar, não é algo que nós podemos controlar. Ele está dentro de nós e Jesus é esse Rei, é esse libertador que nós vamos ver hoje e que Marcos fala. Marcos capítulo 5, versículos 14 a 20. Leiam comigo, meus irmãos. Diz assim o texto sagrado: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus irmãos, como já temos visto, os capítulos de 1 a 5, Marcos ele vai nos mostrar que Jesus é o Evangelho, que o Evangelho é sobre uma pessoa, essa pessoa é Jesus, o Rei, o Cristo, o Filho de Deus, anunciado desde as antigas Escrituras, no profeta Isaías, foi anunciado pelo profeta João, que anunciou e proclamou o Rei, ele era o seu arauto. E esse Rei Jesus, ele não vem com uma coroa, ele não é coroado como os reis da época, ele não vem num trono, mas ele vem de forma humilde, ele não vem para guerrear batalhas terrenas com soldados e exércitos, mas ele vem para libertar as pessoas de outra coisa. E Jesus, ele cura, ele liberta, ele acalma tempestades. Marcos de 1 a 5, a gente vê isso. Ele toca os intocáveis, ele vem para libertar.
E esse rei Jesus, nós já vimos na primeira parte desse sermão, versículos de 1 a 13, que Jesus é o grande libertador e ele nos liberta dos poderes das trevas. Mas os poderes das trevas estão associados fortemente a outro poder que opera dentro de nós. E esse poder é o pecado. E é isso que nós vamos ver, que Jesus, ele não só nos liberta dos poderes das trevas, do domínio das trevas, mas ele nos liberta do domínio do pecado. Acompanhe aí comigo, versículos 14 a 20. Vamos versículo por versículo. Primeiramente o versículo 14 diz o seguinte, ó: os porqueiros fugiram. Então, lembrando aos irmãos, versículos de 1 a 13, Jesus chega do barco, ele coloca os pés numa região chamada Gadara ou Gerasa, depende da sua tradução, mas o ponto é que essa região é uma região gentílica, ou seja, não judeus moram ali. Isso é significativo, porque quem aguardava o Messias prometido eram os judeus. E Marcos, ele organiza o seu material, a sua narrativa, para mostrar que Jesus já prepara o terreno para o evangelho ser anunciado aos não-judeus. E por isso nós estamos aqui hoje, meus irmãos, porque de fato o evangelho chegou a nós que não somos judeus. E Jesus, então, ele vai para essa região. E nessa região ele encontra uma pessoa que Marcos ele descreve que o pessoal da cidade tentou controlá-lo com algemas nas mãos, com algemas nos pés, mas ele quebrou algemas de metal, algemas fortes, como se ele tivesse uma força sobre-humana. E Marcos ele enfatiza isso para mostrar que as pessoas, que o ser humano não tem domínio sobre os poderes das trevas, porque Marcos ele vai descrever que essa pessoa estava endemoniada, mas ela não tinha só um demônio, ela tinha um exército de demônios. E diferentemente dos demônios que tem como seu mestre Satanás, Marcos ele vai desmistificar isso e vai mostrar que na verdade os demônios obedecem ao Rei Jesus. É Jesus que tem poder sobre todas as coisas, e os demônios eles não vão e se prostram diante de Satanás e dizem: o que é que a gente faz? Mas eles se prostram diante de Jesus e pedem uma concessão para que eles não fossem destruídos ali. Jesus, ele permite que eles habitem os porcos. Talvez Marcos ele queira mostrar nessa cena que além dos poderes das trevas, o Império Romano, por exemplo, ele era dividido em legiões, em milhares de soldados, em legiões que representavam a quantidade de 6.000 soldados no Império Romano, e a 10ª legião do Império Romano, ela tinha a bandeira de um javali, por exemplo. E talvez Marcos ele queira passar para nós que Jesus ele não só tem o domínio sobre os poderes das trevas, mas sobre qualquer império que exista no planeta. E diante disso, diante dessa obediência que os demônios têm, e que a gente vê esse domínio tão grande de Jesus, uma pessoa contra um exército de demônios, e apenas uma palavra é suficiente. Marcos ele vai continuar nos narrando o que aconteceu ainda nessa cena. E ele vai dizer que as pessoas que criavam os porcos, e porcos, meus irmãos, se você leu os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que judeu não podia criar porco, pois representava um animal que deixava eles impuros diante de Deus. Eles não podiam comer e eles não podiam criar esse tipo de animal. Mais uma vez enfatizando que ali era uma região onde não judeus viviam. E aí esses porqueiros, ou seja, os pastores dos porcos, digamos assim,
eles fugiram. Veja, Jesus, ele acabou de libertar uma pessoa incontrolável que ficava gritando na cidade e que as pessoas tentaram controlar ele. Mas o que é que aquelas pessoas que viram, fora os discípulos, fizeram? Fugiram. E quando você vai olhar essa palavra, ela aparece novamente em Marcos capítulo 14, versículo 50, e mostra a fuga dos discípulos diante da prisão do Rei Jesus. Então parece que Marcos ele deixa para a gente que em vez deles ficarem felizes, os pastores, eles fugiram com medo do desconhecido. Agora, eles fugiram para onde? Eles fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. E o que eles foram anunciar? É a primeira vez que essa palavra aparece. E pela narrativa, parece que uma pessoa com medo, ela foi simplesmente anunciar que algo sobrenatural aconteceu. A gente vai ser mais esclarecido no decorrer da narrativa. Mas o versículo 14 acaba da seguinte maneira: quando eles com medo fugiram, eles anunciaram o que aconteceu. Marcos ainda não entrou em detalhe o que é que eles anunciaram, mas ele diz que esse anúncio foi suficiente para que o povo ele fosse ver o que é que aconteceu. Espera aí, será que aconteceu isso mesmo? Então eles vão lá verificar. E perceba no versículo 15 que o que chama a atenção do povo, segundo Marcos, de tudo que esses pastores de porcos anunciaram, versículo 15 diz: indo ter com Jesus. Então parece que de tudo que eles falaram, uma pessoa chamou a atenção deles, foi Jesus. De tudo que eles disseram, algo ficou evidente aos seus ouvidos, e que eles quiseram ver com seus próprios olhos. E o que eles quiseram ver com seus próprios olhos? Jesus. E me parece, meus irmãos, que até o momento, pessoas que não sabiam direito o que estava acontecendo, elas anunciaram um fato sobrenatural, que foi a cura de um endemoniado, e tudo o que aconteceu ali naquela situação, e foi o suficiente para chamar a atenção de algumas pessoas e elas irem verificar e se interessarem por Jesus. E o que é que eles viram? Eles viram, versículo 15, um endemoniado, o que tivera a legião, e já não tem mais. E o que é que eles viram do lado? Eles viram a figura que eles queriam, Jesus, e do lado de Jesus, eles viram outra coisa. Foi o quê? O que tivera a legião, assentado, e se os irmãos lembram, nos versículos anteriores, ele andava dia e noite entre os túmulos, uma inquietação, gritando. Agora essa pessoa está assentada ao lado de Jesus, ela está vestida. Isso implica que Marcos ele quer que nós saibamos que ele estava nu antes, e a gente vê isso no relato de Lucas mais detalhado, que de fato essa pessoa estava nu. E o ato de se vestir mostra mais uma vez bem-estar, né, que ele está numa situação melhor do que a anterior. E o versículo diz: em perfeito juízo, em pensando corretamente, ele estava são. E se os irmãos lembram, ele estava se cortando, se machucando. E quando as pessoas, veja, os pastores de porcos, eles fugiram com medo. E eles foram anunciar com medo sobre Jesus. As outras pessoas que vieram, o que é que acontece com elas no versículo 15? E temeram também. Temeram também. Ficaram com medo do que viram. A gente pode pensar, olha,
uma pessoa dessa, numa situação dessa, maluca na cidade, e aí chega uma pessoa e cura, eu ficaria feliz. Só que diante do sobrenatural, diante do desconhecido, diante daquilo que eles não podiam controlar, eles ficam com medo. E o problema desse medo deles é o que vai acontecer depois. Acompanhe aí comigo no versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera a um endemoniado e acerca dos porcos. E meus irmãos, nós que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós iríamos olhar esse fato e acredito que muitos, quando leem essa passagem, pensam, glória a Deus, glória a Deus. Essa pessoa era uma pessoa que o demônio, os poderes das trevas estavam tentando destruir, criado à imagem e semelhança de Deus, conforme nós vemos Gênesis. Essa é a intenção do nosso Deus ainda. Só que isso provoca medo nas pessoas. E veja, será que essa situação dos versículos 15 e 16, ela não lembra um pouco a nossa situação? Estou falando para todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo em sua vida. Será que esse ex-endemoniado não lembra a situação em que nós estávamos? Porque se os irmãos forem ler, por exemplo, Efésios 2, vai falar que antes de Cristo, todos nós, todos aqueles que não aceitaram a Cristo, mas antes da gente aceitar, a gente estava sobre os poderes das trevas. A gente estava servindo a Satanás. Nós estávamos dominados por ele. Nós não queríamos a Jesus. Efésios 2 vai falar que nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira. Deus, ele não olhou para a lista de adoção, para as melhores pessoas possíveis, para escolher essas. Ele olhou para os piores que tinham e têm. E ele resolveu libertar essas pessoas do poder que os aprisionava, do qual Satanás ele utilizava, que na verdade, meus irmãos, é o pecado. Satanás, ele se aproveita do pecado que há em nós, da imagem de Deus corrompida. Em Gênesis 3, todos nós pecamos, e ao pecar essa imagem é corrompida, e o diabo e seu exército se aproveita para destruir, utilizando a natureza que já tem dentro de nós. E quem sabe, quando cada um de nós aceitamos a Cristo, e Deus ele mudou a nossa vida, e Deus ele transformou as trevas em luz, quantos de nós será que não presenciamos as pessoas ao redor fugindo com medo? Quantas rejeições, talvez, você e eu, nós passamos do nosso círculo de amizade que tínhamos há tantos anos, pelo nosso compromisso com Jesus. Eu, particularmente, passei isso. Eu era uma pessoa que debochava do Evangelho, falava muitos palavrões, né? E saía muito com meus amigos para curtir rock, coisa do tipo, não que seja pecado curtir rock, mas eu era esse tipo de pessoa que frequentava a Ribeira ali. E aí, quando Cristo me alcançou, eu percebi que eu não podia frequentar os mesmos lugares. Eu percebi
que aquelas amizades, elas me inclinavam para algo que eu já tinha morrido, para algo que não era mais o que me representava. E eu não queria ter me afastado deles. E meus amigos eram amigos mesmo. E eles insistiram: mas Claudino, por que você não quer mais? Vamos com a gente não vai fazer nada de errado. Aí eu falei: é porque o meu pecado, ele é facilmente inclinado para a carne, ele é facilmente inclinado para os desejos, os quais vocês não entendem. Eu aceitei a Cristo e Cristo, ele me tornou são. Eu recuperei a percepção perdida e que eu nunca tive e que eu nunca quis. Mas Cristo, ainda assim, ele me livrou dos poderes das trevas. E foi difícil para mim, e foi dolorido para mim, meus irmãos. Mas essas pessoas, esses meus amigos, eles eram uma fonte de perdição para mim, infelizmente. Foi por causa da minha fraqueza que eu precisei me afastar deles. Foi por causa da relação e da prioridade que eu tenho com o Senhor Jesus agora. Foi por causa da transformação espiritual que o Senhor realizou em mim. E meu compromisso de resposta de amor. Infelizmente, não é fácil fazer isso. Mas, se você passou e experimentou essa transformação, que o Senhor Jesus, ele possa te dar a força necessária para você tomar decisões importantes de priorizar a pessoa de Cristo. Porque foi isso que aconteceu com esse rapaz. As pessoas ficaram com medo. Talvez na sua casa você seja o único cristão e seus pais não entendem, seus familiares não entendem, porque agora você tem que estar em igreja, porque agora você quer estar na escola bíblica. Comportamentos que antes não era do seu costume, mas Jesus Cristo, ele transformou a sua mente, transformou o seu coração, e você entendeu que aquilo visível que o Senhor Jesus deixa é a sua igreja, com todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus para fortalecer a sua fé, para redirecionar a sua mente às realidades eternas que o mundo te faz esquecer. E por isso você entendeu, não pela sua força, não pelo seu próprio juízo, mas porque Deus Todo-Poderoso, a pessoa do Senhor Jesus, tirou a venda dos seus olhos e te esclareceu, e agora você vê com clareza o mundo, você vê com clareza coisas que antes você não via, e agora você, assim como eu, percebeu que você precisa dos seus irmãos em Cristo, que você precisa ser pastoreado, que você precisa aprender das Sagradas Escrituras, que você precisa vir na escola bíblica dominical para aprender a responder melhor em amor ao seu Deus. Hoje foi uma escola bíblica muito gostosa, que eu me emocionei, juntamente com um irmão que se emocionou em falar em Jesus, em falar desse nome, sobre todo nome. E que, meus irmãos, que se esse nome não provoca algo no seu coração, que você volte a buscar novamente a Jesus, porque isso mostra a frieza do seu e do meu coração. Quando Jesus Cristo, ele é como qualquer objeto que você vê no seu cotidiano, quando ele não provoca paixão, quando esse nome não provoca emoção, quando esse nome não provoca lágrimas, quando nós cantamos e você permanece mudo e não fala e não exalta a Jesus, porque você não está adorando, você não vem aqui para adorar o pastor, o presbítero da igreja, você não vem para adorar ninguém,
Mas se você está aqui, a sua motivação deve ser a pessoa de Cristo, que te libertou, e você deve cantar a plenos pulmões, porque Jesus Cristo foi que te libertou do pecado e transformou a sua vida. Cantar fortemente. Meus irmãos, quem estava aqui ontem sentiu isso. Foi incrível ver jovens cantando fortemente e estrondosamente a Jesus. De uma forma tal que os instrumentos estavam altos, a voz estava alta, mas dava para ouvir a igreja cantando. De tão forte que os jovens que vieram aqui ontem estavam cantando. E isso por si só já edificou grandemente a minha fé. Foi muito gostoso. E eles fazem, e a gente se emociona, e a gente chora, porque Jesus fez essa obra, assim como nesse ex-endemoniado. Ele fez essa obra em nós. E muitas pessoas não entendem. E muitas pessoas não irão compreender. Só aqui na igreja deveria você e eu encontrar acalento e encorajamento para continuar na fé, para continuar seguindo ao alvo que é a cruz de Cristo. Meus irmãos, prosseguindo, versículo 16 fala que foram contados os fatos que aconteceu com o endemoniado, com os porcos que se precipitaram no abismo. E versículo 17, veja só o que é que Marcos diz. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha só, que coisa. O medo era tão grande, os porqueiros fugiram com medo. Vocês lembram de alguém que estava com medo? O exército de demônios também estava com medo. Eles estavam com medo que Jesus os destruísse. E parece que a motivação deles, pelo que nós vemos do versículo 16, no versículo, eita meu Deus, cadê? Versículo 15, no finalzinho do versículo 15, e temeram. Parece que essa era a motivação do versículo 17, pelo qual eles falaram, e eles rogaram, eles suplicaram. E veja, até agora quem tinha suplicado diante de Jesus foi os demônios, que se prostraram diante dos pés de Jesus, e falou assim, olha, não faça que a gente se retire do quê? Do território, é a mesma palavra aqui. Não faça com que a gente se retire do território. E o que é que Jesus fez? Concedeu o pedido, tá bom. Vai para o exército de porcos, para o rebanho de porcos, a manada de porcos. E aí, as pessoas que não entendem quem Jesus é, faz o quê? A mesma coisa que os poderes das trevas fazem. Porque elas estão dominadas, assim como nós estávamos, pelo pecado. E ele diz, olha, se retira do nosso território, quem? Jesus. E meus irmãos, e parece que essas pessoas, elas lidavam melhor com o poder das trevas do que com Jesus, que é a luz que ilumina, conforme nós vimos no capítulo 4 de Marcos. Então veja que absurdo. O medo dessas pessoas que não entenderam quem é Jesus, o leva a afastá-lo cada vez mais deles. Parece que eles pensam, se nós não podemos controlar ele, é melhor que ele se retire daqui, mesmo ele tendo feito algo milagroso. Versículo 18, veja só o que é que diz o texto. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado. Então perceba, de um lado a gente tem uma súplica, Jesus, não queremos você. E do outro nós temos outra súplica,
que diz o quê? Versículo 18, que o deixasse estar com ele. Parece que quando Jesus, ele transforma o nosso coração, nós imediatamente queremos estar próximo dele, independentemente das consequências à nossa volta. Foi isso que aconteceu com esse ex-endemoniado, que nos lembra do capítulo 4, do solo fértil, do coração quebrantado. Parece que esse ex-endemoniado, Deus quebrantou o seu coração e ele se tornou solo fértil de uma forma tal que Marcos está nos levando a compreender. Se você for lá em Marcos capítulo 3, versículo 14, você vai ver essa mesma expressão, deixar-se estar com ele, referente aos apóstolos. Então parece que o ex-endemoniado, ele vê, e ele, eu quero participar desse grupo. E aí o que é que acontece? Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Veja só, Jesus, vamos organizar os pedidos aqui. Quem pediu nesse texto, né, dos versículos 1 até o 20? Os demônios pediram. O que é que aconteceu? Jesus, beleza, vai lá, concedo. Os porqueiros, eles pediram, e os habitantes, né, que vieram e não compreenderam a identidade de Jesus e ficaram com medo. E vocês vão ver que no final do texto, Jesus, de fato, atende o pedido também. E a única pessoa que se converteu, Jesus, ele nega o pedido dessa pessoa. E diferentemente dos outros pedidos que são por medo, os demônios são por medo da destruição, os habitantes que vieram da cidade são por medo, por não poder controlar Jesus e não compreender o sobrenatural. Esse ex-endemoniado, ele compreendeu tudo, mas quando ele vai fazer o pedido a Jesus, Jesus diz não. E por que Jesus faz isso? E talvez isso seja até uma lição para nós, que nem tudo que parece santo, que parece bíblico, Jesus, ele atende. Porque parece que em nós, meus irmãos, há uma insatisfação do controle de Jesus e governo de Jesus. Quando nós estamos em situações difíceis na nossa vida, quando nós estamos em situações que não queremos e que foi lido até na devocional sobre, né, na EBD de manhã, sobre as tribulações e provações. O que é que a gente faz? A gente pede para sair. Só que se você for lá em Tiago capítulo 1, Deus nunca incentiva a sair das provações. Inclusive a igreja perseguida de Atos tinha esse entendimento. E falava, Senhor, nos ajuda a passar pela provação. Porque nós não queremos, muitas vezes, realizar aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Porque é difícil. Porque tira as impurezas do nosso coração. Porque combate o nosso desejo, o nosso eu, e você ser amassado, e você ser achatado para caber na imagem de Cristo, dói, e é difícil. E esse homem, ele queria estar próximo do seu rei, daquele que ele reconheceu, porque era o melhor caminho possível. Mas Jesus, ele fala assim, olha, e Marcos, ele quer que a gente veja isso, eu tenho uma missão maior, que você não está vendo. Tudo está direcionado a glorificar a mim. E pode ser que você e eu nós não estejamos vendo a situação
que estamos agora, nisso. Mas Jesus, ele esclarece para a gente e esclarece para esse ex-endemoniado aqui. E ele diz assim, olha, eu ordeno o seguinte, versículo 19, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E veja, meus irmãos, essa palavra anunciar é a mesma palavra que foi direcionada aos porqueiros. Os porqueiros fizeram o que? Anunciaram. Só que Jesus e Marcos, ele usa esse discurso de Jesus para nos mostrar que o anúncio, diferentemente daquele anúncio de medo dos porqueiros e de afastamento e de temor diante do que aconteceu, aqueles que creem no Senhor Jesus, eles anunciam algo diferente. Eles não temem a Deus e a Jesus num ponto de se afastar dele. Isso está voltando a gente um pouco ao capítulo 4, lá no finalzinho, quando a gente vê os discípulos, os apóstolos, que eles tiveram grande medo. Eles tiveram um medo duplo pelo que Jesus fez. Mas esse medo dos apóstolos não fizeram se distanciar de Jesus, o fizeram se aproximar de Jesus. E parece que foi o que aconteceu com esse ex-endemoniado. Ele anuncia agora, e Jesus diz, olha, você vai anunciar o que aconteceu com você, e você vai anunciar para aqueles que você tem relacionamento. Veja, esse é o método de Jesus. É você primeiramente anunciar o evangelho e, digamos, mais qualitativamente para aquelas pessoas que conhecem você e que me conhecem e que têm uma caminhada com a gente. Porque essas pessoas é que vão ver a mudança que aconteceu na sua vida e na minha vida. E elas vão, de fato, vir para a igreja motivadas pelo motivo correto. Que é o que? O que o Senhor fez. E a misericórdia que Ele teve sobre a sua e a minha vida. Anunciada, não através só de palavras, mas através de ações. E, meus irmãos, esse texto, esse finalzinho aqui do versículo 19, provavelmente vinha na mente do judeu uma bênção que talvez os irmãos conheçam, lá de Números capítulo 6, versículos 24 a 26, que é chamada de bênção sacerdotal, bênção araônica. E basicamente Moisés escreve em Números porque o povo desobediente teve que passar 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos do deserto, Deus ele deu várias instruções de como o povo poderia ser purificado e santificado. E essa bênção araônica era uma das bênçãos que trazia à mente do judeu essa purificação, a lembrança dessa purificação. Inclusive, era usado em momentos como Levítico coloca o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação no calendário judaico. E esse dia ele fazia referência a um sacrifício anual, que eles degolavam o cordeiro, e esse cordeiro, que eram dois na verdade, degolava um, e esse cordeiro ele servia para a expiação, para o cancelamento dos pecados do povo judeu. E não só isso, eles tinham também um bode chamado de bode emissário, onde eles enviavam no deserto, e todo o povo ficava reunido, e vinha esse bode emissário ir, alguém era selecionado dentre o povo, e esse bode ele levava os pecados para a perdição no deserto, despencando no despenhadeiro. Muitas vezes, uma Mishnah, né? um trecho da Mishnah mostra que alguns até incentivavam a que esse bode fosse despencado no despenhadeiro, num alto monte, assim como os porcos, para que ele não voltasse com os pecados para o arraial. Então, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque fica claro para o judeu essa extensão da obra de Cristo.
O rei Jesus, ele não veio só para os judeus, ele veio para todo aquele que crê. E essa misericórdia, essa compaixão de Deus, ela deve ser anunciada a todo aquele que foi transformado, não só os judeus, mas também os gentios. E Marcos, ele deixa isso evidente para nós. E para finalizar, versículo 20, diz o seguinte: então ele foi e começou a proclamar. Meus irmãos, essa palavra proclamar é aquela palavra que nós já vimos Marcos colocar na boca de Jesus no capítulo 1, versículos 14 e 15. O que é que Jesus proclamava? O Evangelho de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, arrependei-vos. Foi isso que esse convertido na pessoa do Senhor Jesus proclamou. Ele proclamou a mudança de vida, ele proclamou o arrependimento, ele proclamou que o reino e o rei chegaram. E o que é que aconteceu? Versículo 20, em Decápolis, que era uma cidade dessa região chamada Gadara, em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera, ele anunciou tudo que Jesus, proclamou tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então veja, ele foi a primeira pessoa que evangelizou ali. E meus irmãos, isso ensina para nós que todo aquele que não está mais sobre o domínio do pecado, não é que não peque mais, mas que não está aprisionado pelo pecado, entende quem é Jesus, entende o que ele fez por você, e isso é o suficiente para você e eu nós evangelizarmos. Você e eu não precisamos saber de toda a Bíblia para anunciar, para proclamar o reino de Deus. Quando você convida alguém para vir à igreja, você não está evangelizando. Quando você entrega um folheto, você não está evangelizando. Quando você anuncia que o rei chegou, que o reinado chegou, e vocês devem se arrepender, aí você está anunciando o evangelho. Quando você explica, quando você anuncia a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e os poderes das trevas que não dominam mais você, que você era e é necessitado, que o pecado antes te dominava, e que agora você serve a outro rei, o Senhor Jesus Cristo. Isso é anunciar o evangelho, e isso é não estar mais sobre o domínio do pecado. Como vimos hoje, meus irmãos, o pecado não se resume apenas a ações externas. Ele se enraiza profundamente em nossos corações, em nossas intenções, em nossos pensamentos e atitudes que podem passar despercebidos aos olhos humanos, mas não o Deus Todo-Poderoso. O Rei Jesus, ele é o grande libertador. Ele não vem apenas para corrigir nossos erros, mas ele vem para nos resgatar de algo que nos afasta completamente de Deus. Quando aceitamos Jesus na nossa vida, ele não nos oferece uma mudança superficial. Ele faz uma transformação profunda no nosso coração, de dentro para fora, onde nós renunciamos a nós mesmos, a todo dia, até o novo céu e a nova terra, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Para os que ainda não creem, esse convite está aberto. Venha experimentar a verdadeira liberdade, a liberdade dos poderes das trevas e a liberdade do domínio do pecado, que só o Rei Jesus pode oferecer, e só Ele tem o poder para te libertar. Fechamos nossos olhos, vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, estamos diante da Tua presença para Te agradecer
imensa misericórdia do nosso Rei, o Senhor Jesus. Agradecer a bondade de Deus, que envia o seu Filho amado. Ele envia o seu Filho amado para pessoas que não querem Ele, que não têm a intenção de recebê-lo. Mas o seu poder, o seu domínio é tão grande, que Ele tira a venda dos nossos olhos. Ele nos tira do poderio e do domínio das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tira da desobediência para a resposta em amor ao seu Filho. Nós queremos agradecer imensamente essa obra de salvação, meu Deus, que o Senhor realiza em cada um de nós. Deus, pela tua força, pelo teu poder, pelo teu domínio, nos faz ser testemunhas de ti, que nós possamos anunciar a misericórdia do nosso Rei, e que nós possamos proclamar o Evangelho a todas as almas perdidas, aquelas que se encontram em nossa família, aquelas que se encontram próximo de nós, os nossos vizinhos, aqueles do nosso bairro, possam enxergar o poder evidente de Cristo, pela mudança, pela transformação sobrenatural que Ele opera em nossas vidas. E isso possa despertar interesse em seus corações, para se saciarem, para ir em direção ao único que pode trazer a liberdade para a vida deles, assim como foi para nós. Senhor, nos ajuda contra o exército das trevas, nos ajuda contra a nossa carne, o nosso desejo pecaminoso, que agora nós temos duas naturezas que militam, que combatem entre si. E Deus, pedimos a Ti, misericordiosamente, que o Teu poder ajude a que as nossas vidas exibam mais uma vida de transformação e de evidência da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do que de nós mesmos e da nossa carnalidade e do nosso pecado. Que o Senhor nos ajude a nos vestirmos do novo homem e a tirar as roupas do velho homem e deixar o velho homem para trás. Ajuda, Deus, a nossa igreja, a que esse ambiente na Igreja Presbiteriana Memorial de Natal seja um ambiente de santificação e de respirar do verdadeiro Evangelho. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.